Quando falamos em quântica, nós já pensamos em cientistas malucos, em equações extremamente complexas e coisas assim extremamente difíceis de compreender porque são bastante abstratas. E sim, é basicamente isso mesmo. São equações muito difíceis de entender se você não conhece uma matemática um pouco mais profunda, uma matemática mais, vamos colocar entre aspas, profissional. E aí o que acontece? Ela é difícil, ela fala de coisas que a gente não entende e a resposta é mais ou menos. Ela tenta explicar, basicamente, características que a física clássica não consegue explicar. O que é a física clássica? É a física newtoniana, ou seja, é aquela física que é aplicada aos objetos macroscópicos, como por exemplo quando a gente chuta uma bola e ela faz uma parábola, ou quando a gente observa um planeta se deslocando, então a gente consegue calcular a órbita dele, ou um carro que a gente calcula, por exemplo, o tempo de deslocamento pela distância e assim a gente consegue calcular a velocidade e até mesmo o consumo de combustível. Isso tudo é aplicado à física clássica, que a gente chama de física newtoniana. A física quântica, se assim a gente pode dizer, ela é caracterizada pelo estudo do quê? Estudo de como algumas partículas se comportam. Ou seja, ela não fala mais desse universo macroscópico. Ela fala de um universo que ele é muito mais abstrato e que na maioria das vezes a gente só consegue descrevê-lo através de equações matemáticas. Então, quando você estava lá no ensino médio e alguém falava de orbital para você, orbital atômico, quando mostra lá que, por exemplo, o orbital S é representado por uma esfera e que o orbital P parece uma bexiga, esses orbitais, na realidade, não são coisas tangíveis, não são possíveis de tocar. Na realidade, esses formatos, desses orbitais, eles são equações matemáticas, são equações de probabilidade. Qual probabilidade? Probabilidade de encontrar naquela região do espaço alguma partícula. Que partícula que é essa? Nada mais, nada menos que um férmion, um lepton carregado chamado elétron. E os elétrons, então, são a base para a gente começar a estudar a quântica. No começo, o grande problema era que, quando falávamos que tínhamos um núcleo positivo e elétrons negativos ao redor desse núcleo, acontecia um problema, que se eles estavam girando lá naqueles modelos mais antigos, acontecia que cargas opostas se atraem. Então, por que os elétrons não faziam uma trajetória em espiral até o núcleo e assim se chocando com ele? Aí que começou um problema, porque estavam se analisando essas partículas como objetos macroscópicos, ou seja, se utilizando de física clássica. E aí apareceu essa dúvida, que é que se a física que nós temos ela não se aplica a essas partículas, porque essas partículas não se deslocam dessa forma, então temos aqui um problema. A ideia é qual? Da quântica. A ideia é que essas partículas que se encontram ao redor do núcleo, distribuídas nesses orbitais, na realidade elas têm energias específicas, ou seja, elas têm quantidades de energia específicas para mantê-las naquela região do espaço. Então, basicamente, a ideia da quântica é estudar essa energia que mantém essas partículas numa determinada região do espaço sem se chocar com o núcleo. Por quê? Porque o núcleo realmente ele continua atraindo elas para o centro, mas elas não se deslocam até lá. Então, o que poderia ser? Teríamos que ter uma nova forma de conseguir interpretar a física. E é daí então que vem a ideia da física quântica, a física que analisa essas quantidades de energia que mantém os elétrons longe do núcleo. É claro que essa ideia é uma ideia muito básica. A quântica, com o tempo, ela começou a ser mais aprofundada e a gente começa a falar então de superposição quântica, a gente pode falar de entrelaçamento quântico e
Obviamente, essas características que a gente pode estudar das partículas, elas podem ser utilizadas também para explicar partículas compostas. Lembre-se que estamos falando de partículas fundamentais, são elétrons. Então, partículas compostas, como elas podem ser explicadas, né? No caso, partículas que são hadrons, como os prótons e os nêutrons, que são formados por quarks e também por gluons que unem esses quarks. E aí que surge uma nova questão. A física quântica, será que ela se aplica somente a uma área da ciência? A resposta é não. A física quântica, ela é uma espécie de uma grande área dentro dessa nova forma de se interpretar a física. Então, quando nós estudamos as leis ali aplicadas e como as partículas se comportam, nós temos ali a física quântica. Mas quando dentro dessa física nós começamos a explicar, estudar características mais relacionadas com a formação, por exemplo, de partículas mais compostas, como os átomos, nós entramos principalmente no ramo da química quântica. Isso não quer dizer que a física quântica não estude átomos, moléculas, polímeros, não quer dizer que não estude isso, estuda sim. Mas dentro dessa área, onde nós fazemos os cálculos quânticos, basicamente estamos entrando no ramo da química, que é o estudo dos átomos e das moléculas e de como se dá o comportamento dessas espécies compostas por partículas. No caso, então, quando nós falamos da interação que pode surgir entre dois átomos, ali então nós temos uma ligação química. E dessa forma, então, nós analisamos a energia que pode existir entre dois átomos e o porquê eles permanecem sempre juntos, né? Ou então, por que em algumas situações essas ligações são rompidas. Ou seja, nós podemos estudar reações químicas aos olhos da quântica, analisando essas energias que podem existir entre os átomos que formam uma molécula. E também, obviamente, nas reações como um todo, analisando, por exemplo, a troca de pares, ou, por exemplo, se uma determinada espécie oxida ou reduz. Então, toda a química pode ser analisada dentro de uma visão quântica também. Então, quando nós falamos de uma diferença possível entre física e química quântica, se baseia da seguinte forma. A física quântica ela vai analisar características das partículas fundamentais. Ou seja, quando nós analisamos não somente as partículas, mas também as características das forças, sendo que essas partículas podem ser mediadoras dessas forças, como ocorre, por exemplo, com o fóton, que é mediador da força eletromagnética, ou, por exemplo, a ideia de uma partícula que ainda está para ser descoberta, que é o graviton, que seria mediador da gravidade. Então, dessas forças que regem o universo, que acontecem aqui na Terra e também em outras partes do universo, elas sempre vão existir, seja aqui na Terra, seja dentro de uma estrela. Essas forças são extremamente repetitivas, né? Então a gente consegue encontrar em qualquer parte do universo. Então são forças elementares, são forças fundamentais da natureza. São 4, né? Força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E quem sabe, muito provavelmente com o tempo, também seja possível provar que existe uma força que se relaciona tanto com o campo de Higgs e também com o bóson de Higgs, que seria uma força essa que descreveria a massa. Então nós teríamos ali uma nova força fundamental que serviria para descrever a massa. Quem sabe isso um dia seja realmente provado. Mas então a grande diferença entre física quântica e química quântica é que a física vai estudar essas leis e a química quântica vai estudar como partículas mais compostas, mais complexas no aspecto de serem formadas por outras partículas, elas se comportam. Então nós estudamos o quê? Como os átomos se comportam, como as moléculas se comportam aos olhos de uma física no aspecto de ser a própria natureza dentro da
a quantização de energia. Então, em resumo, física quântica e química quântica são formas de interpretar a natureza tomando por base o seguinte fato: muitas vezes as partículas são discretas. Elas não são como na física clássica, que você tem às vezes um espectro energético contínuo. Então você encontra ali um aspecto energético que ele pode ser variante dentro de um determinado espectro. Enquanto que os dados de uma energia discreta, ela indica o que? Dentro de um espectro você tem um único ponto que indica uma determinada energia. Então, por exemplo, para um orbital S você tem uma energia específica, para o orbital P você tem uma energia específica, orbital D você tem uma energia específica e assim por diante. Ou seja, nós temos ali um estudo de energias que podem se repetir e dessa forma descrever tanto leis da natureza, assim como partículas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar uma lista de livros científicos que pode ajudar tanto a você, ou caso você queira presentear algum amigo, a conseguir vencer o analfabetismo científico. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.